Então bora lá, né? Mais uma partida de muita dedicação, muita organização e mais do que tudo isso, coragem do Goiás, de mesmo tendo um resultado interessante, um empate dentro de casa contra o Corinthians, uma equipe que, beleza, ainda vem mal na temporada, porém, se a gente olhar, por exemplo, o histórico recente do Goiás, o empate hoje, ok, acho que dá pra sustentar esse começo de campeonato brasileiro. Que nada, mesmo nos minutos finais, indo pra cima da marcação, rodando bola ali na intermediária e buscando principalmente as espetadas. Hoje o Emerson Ávila soube mexer muito bem na equipe, não fez substituições apenas por número e sim na hora certa da equipe e que se comportou muito bem no meio de campo, principalmente ajeitando muito bem a marcação ali no meio de campo, não necessitando, por exemplo, muito da defesa que vem fazendo uma temporada irregular até aqui e aproveitando as suas oportunidades quando tem lá na frente. Olha, é realmente um resultado interessantíssimo do Goiás, um desempenho que dá sim uma esperança pra gente confiar nessa equipe que é limitada tecnicamente, assim como na temporada passada, entretanto tem um ingrediente a mais, conta com jogadores em determinadas posições mais interessantes, mais, digamos, habilidosos, com maior capacidade técnica que vem demonstrando, pelo menos na saída de bola, na proposição do jogo também, algo totalmente diferente do ano passado, e assim como eu coloquei lá no Twitter também, algumas análises rápidas, né, ali durante a partida, todos os jogos do Goiás, pelo menos os últimos recentes, vêm sendo muito legais. Aquele jogo assim que se você não torcer para time nenhum, você para de frente à televisão e fica animado, encantado com aquele vai e vem das duas equipes, né? Hoje não foi diferente e pelo menos nessa questão de ser diferente, saindo com a vitória do Goiás por 3-1 e quebrando, né, esse tabu contra o Corinthians que não vencia o Verdão, né, em casa. Há 10 anos, em casa desde 2006, no Campeonato Brasileiro, o Goiás não ganhava do Corinthians, né? Um tabu enorme. E no Campeonato Brasileiro, em geral, né, em todas as competições, desde 2013, lá no Pacaembu. Só antes de começarmos o nosso vídeo, dessa análise do que foi o jogo, os posicionamentos, enfim, o que eu enxerguei dessa equipe e para a sequência do ano, que obviamente não tem como empolgar o torcedor nesse início difícil de Campeonato Brasileiro pelo lado do Verdão. Só antes de começarmos aqui o nosso vídeo, tem um recadinho para vocês da Sorte GoBet, a nossa parceira aqui do canal, para você palpitar nos jogos da Copa do Brasil. Isso mesmo, já na terça-feira, várias partidas na competição brasileira, você pode palpitar lá na Sorte GoBet, só vem aqui pelo nosso canal, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo na descrição, já vai lá, fala que veio aqui pelo Goiás News e registre o seu bilhete. Por exemplo, na terça-feira, 7 horas, teremos Cruzeiro e Náutico em Minas Gerais, além disso, Paysandu e Fluminense lá em Belém. Atlético Paranaense e CRB também se enfrentam na Arena da Baixada e Ituano e São Paulo nessa terceira fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira, outros jogos também com ótimas cotações lá na Sorte GoBet, como por exemplo Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, Sport Coritiba, Brasil de Pelotas e Atlético Mineiro e muito mais. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também no primeiro comentário fixado da Sorte GoBet, nossa parceira aqui do canal, que permite, né, a gente dar continuidade no projeto aqui do Goiás. Então bora lá começar o nosso vídeo hoje. É muito mais fácil começar a gravar, né? Enfim, a gente comentar, eu como torcedor, já falei isso várias vezes, né? Não tô aqui para querer saber mais do que ninguém, às vezes até vejo vocês comentando, pô, mas eu vi dessa determinada forma, acho que você analisou errado, completamente, acho que eu posso errar aqui tranquilamente, assim como qualquer torcedor, pode deixar a sua opinião aqui embaixo também nos comentários pra gente conversar, né, a respeito dessa partida. Eu enxerguei da seguinte maneira, uma escalação correta do técnico Emerson Ávila, a permanência do Maguinho na lateral direita, hoje fez uma partida relativamente segura, o gol sai ali próximo do seu lado também, mas não vejo grande culpa nessa questão, daqui a pouco fala mais sobre esse posicionamento da zaga, e um time básico, né? Aquele que a gente já vinha esperando nas últimas rodadas, com a permanência também do Palácios, né? Como titular nesta equipe. O Matheus Peixoto voltando a jogar muito bem, enfim, gostei demais do Goiás e principalmente dos minutos iniciais, que não teve medo, um time que foi para cima realmente do Corinthians, é óbvio, tomando os devidos cuidados, não sofreu, por exemplo, muito contra-ataque, porém não teve aquela grande chance do jogo, né? O mesmo modo que aconteceu no jogo contra o Universitário. A diferença é que, obviamente, o clube peruano, né, o time peruano é muito mais fraco do que o Corinthians. Então, o meio de campo lá no jogo contra o Universitário, o Goiás tinha mais espaço. Nesse contra o Corinthians, apostou principalmente pelas beiradas. Pelo lado esquerdo, ficava uma saída de bola interessante, qualificada, desde ali de trás, né, com o Bruno Melo, o Sander um pouquinho mais avançado, o Morelli caía ali um pouco mais pelo lado esquerdo, né, nessa região de meio de campo, e lá no ataque com o Vinícius. Pelo lado direito também, o Goiás não ficou muito refém da saída de jogo, até no meio de campo, só na hora do ataque mesmo, que no primeiro tempo, né, tentou explorar muito mais o lado esquerdo do campo ali com o Vinícius e com o Sander. Lá do outro lado, muito bem, da mesma forma, tanto o Dieguinho na saída de bola, quanto
quanto também o Palacios, né, o argentino, que, nossa senhora, que partida espetacular do Palacios, novamente chamando a responsabilidade, ali um pouco mais pelo lado direito, sofreu várias faltas, foi para cima da marcação, tentou ali várias tabelas também com o Dieguinho, inclusive onde acabou surgindo o gol, né, nascendo o gol de empate do Matheus Peixoto. Então o Goiás tinha repertório, mesmo não tendo aquele grande camisa 10, aquela bola que vai circular muito ali no meio de campo, pelas beiradas aparecia muito bem. Teve ali algumas boas oportunidades, né? O Corinthians ele no máximo tentava uma espetada com seus únicos jogadores realmente perigosos, que são bons de bola, tanto o Roger Guedes quanto também o Yuri Alberto, né? São jogadores assim fora de nível. E no máximo o Yuri Alberto caía um pouco mais pelo lado esquerdo para fazer aquela parede e o Roger Guedes ficava espetado lá pelo lado esquerdo, né? E o Yuri Alberto pelo lado direito do campo. O Goiás conseguiu controlar muito bem esses minutos iniciais e foi para cima do Corinthians, né? Teve ali uma boa jogada aos 6 minutos, um cruzamento baixo do Dieguinho, o Vinícius toca na bola, né? Vai na rede pelo lado de fora. Outras jogadas também, um chute de fora da área também do Sander, aos 8 minutos, passou ali próximo do goleiro Cássio também. O Goiás rondando bastante a bola, porém ainda assim o Matheus Peixoto participar muito. Até os 12 minutos praticamente do jogo, o Goiás teve várias faltas próximo da área, escanteios, levantamento ali para a grande área, uma outra finalização de longa distância, ainda sem grandes chances claras. Porém, o Corinthians, no máximo, se eu não estiver enganado, teve um outro escanteio, não conseguia, por exemplo, rodar a bola ali com grande qualidade. E o ponto que eu já venho batendo nessa tecla, o Goiás ele é muito bom com a bola no pé. E aí estava a minha dúvida. O Goiás vai jogar desta forma na Série A do Campeonato Brasileiro? Se a gente pegasse como referência do ano passado, era impossível. Porém, a defesa, no primeiro momento que o Goiás é pressionado no jogo, acaba levando o gol de novo, né? Então é um ponto assim que a gente tem que ficar atento também, porque óbvio, quando ganha uma euforia, é muito mais fácil você consertar os seus erros, né? Ganhando do que no momento ruim, perdendo, empate, bola não entra ou algo nesse sentido. Mas a defesa do Goiás, no primeiro momento que foi pressionada na partida, de novo, cedeu e levando o gol aos 17 minutos. É óbvio, foi uma jogada muito bem trabalhada ali no meio de campo, o Roger Guedes também, uma felicidade enorme para bater a bola ali por cima do goleiro Tadeu. Entretanto, a defesa de novo errou. Um cruzamento ali, um escanteio cobrado curto, a bola vai para o lado direito, tem a inversão para o lado esquerdo de novo, né? Uma tabela rápida ali. Eu não observei exatamente quem estava na marcação, porém acabou sobrando nas costas do Maguinho, né? Então a marcação do Goiás no primeiro tempo, até o começo do segundo, estava um pouco frouxa na entrada da grande área, sem ter, por exemplo, aquele homem aquele pé de ferro, aquele volantão que vai dar, por exemplo, o primeiro combate. Como os únicos dois zagueiros, tanto o Bruno Melo quanto o Lucas Alter, né? Eles não têm essa característica, por exemplo, de uma saída em cima da marcação. No máximo, o Lucas Alter. Entretanto, ele não teve essa função na partida de hoje. Então, no primeiro lance, onde o Goiás estava com o jogo controlado, entre aspas, né? É óbvio, né? Não tem como a gente falar que está controlado, porque são 11 seres humanos dentro de campo. É óbvio, o aspecto emocional, um pequeno detalhe pode mudar todo o jogo. Mas quem mandava na partida, quem tinha, digamos, as melhores intenções com e sem a bola, estava sendo ali o Goiás até os 17 minutos, né? E esse belíssimo gol do Roger Guedes, não podemos, digamos, como pode dizer, desvalorizar a belíssima finalização que o cara pegou com a perna esquerda. Mas, de novo, o Goiás, na primeira chance, a única que o Corinthians teve no começo da partida, fazendo o gol. O Palácio, ele teve muitas faltas pelo lado direito, era um cara que tentava, né, aquele escape com maior velocidade, com uma tabela ágil pelo lado direito, e teve boas chances, né, dessa maneira também. Aos 22 minutos, teve um bom cruzamento do Palácios, o Vinícius quase chega na bola, né, quase chega ali para completar, consegue um escanteio. Teve um cartão amarelo também aos 24 minutos para o Bruno Melo. O Goiás seguiu em cima com o Dieguinho, tentando fazer aquela saída com o Palácios, o Dieguinho e no máximo o Maguinho. O Maguinho ficava mais ali na contenção. Os principais, né, o Zé Ricardo um pouco mais centralizado, o Morelli cairia por ali também e ficou aquela boa movimentação. Palácios, Dieguinho, Morelli. Poderia achar alguma coisa, até o Matheus Peixoto começar a aparecer um pouco mais na partida, né? Aos 31 minutos, o gol de empate do Goiás, no momento que o Corinthians estava melhor. Se o primeiro gol do Goiás, se o primeiro gol do jogo foi do Corinthians, no momento que o Verdão estava bem melhor na partida, né? Muito bem postado, quando leva o gol, o momento foi mais favorável para o Corinthians. Não que o Tadeu precisou fazer grandes defesas, nada disso, mas tinha mais posse de bola. Rondava a área, tinha um outro cruzamento, o Tadeu ali também se complicou em uma outra saída aos 26 minutos, né? Um escanteio ali aos 25, melhor dizendo, teve um cartão também para o Bruno Melo aos 24, o Dieguinho e o Zé Ricardo também meio desatento ali, principalmente na saída de bola, então o momento não era legal para o Goiás.
foi dando uma segurada, respirando, buscando, né, ali pelo lado direito com o Dieguinho e também o Palácios, e sai esse belíssimo gol aos 31 minutos, uma jogada do Dieguinho. Ele abre muito bem para o Palácios, né, ali pelo lado direito do campo, pega de primeira na bola, o cruzamento na cabeça do Matheus Peixoto, um gol semelhante àquele do Maguinho, por exemplo, na Copa Sul-Americana, e mostrando novamente um trabalho que é sim executado pelo Emerson Ávila, porque não é à toa que a equipe faz 2 gols muito parecidos desta maneira. Outro ponto para a gente ressaltar nesse gol foi a primeira vez que o Matheus Peixoto tentou algo ali no meio da grande área. E outro ponto interessante, o Morelli entrou dentro da grande área adversária e confundiu a marcação. Tanto ali, no caso, acho que era o Gil, né, juntamente com o Bruno Mendes, se eu não estiver enganado. O Morelli vai na frente da bola, deixa obviamente um espaço, um buraco ali dentro da grande área para o Peixoto cabecear. Belíssimo gol, né, do Goiás aos 31 minutos, indefensável também para o goleiro Cássio, que quase ainda conseguiu pegar a bola. No momento que o Corinthians estava melhor, o Goiás foi lá e fez o gol. Aos 35 minutos, teve um chute de fora da área também do Zé Ricardo, que tentou arriscar, né? Não conseguiu pegar com muita qualidade. Aos 40 também uma jogada quase idêntica ao do gol de empate do Verdão. Cruzamento do passe do Dieguinho para o Morelli, aberto, né, pelo lado direito do campo. O Dieguinho que abriu essa bola para ele. Cruzamento aos 40 minutos, uma cabeçada do Morelli, que ele acabou pegando sem grande direção. Aos 41 minutos teve uma defesa do Roger Guedes, de fora da área, né? Uma defesa aqui do Goiás que naquele momento parecia um pouco cansada, não entendia muito bem, por exemplo, a marcação. O goleiro Tadeu também conseguiu fazer essa boa defesa. Outras, nos minutos finais, né, um jogo lá e cá, muito emocionante, como eu falei para vocês. De novo, né, essa característica das partidas do Goiás. Fica um jogo muito emocionante, muito legal, né? Mesmo, é óbvio, a gente perdendo, você fica puto e tal, mas pra assistir, pelo menos você não fica ali de frente à televisão perdendo tanto tempo e passando raiva em um jogo ruim, né? O Goiás, geralmente, nas últimas partidas, vem fazendo isso, né? Aos 44 minutos também teve um chute do Palácios, quase do meio de campo, tentou surpreender ali o goleiro Cássio. Então, basicamente, esse daí o cenário do primeiro tempo do Goiás, conseguiu ir pra cima, marcou alto, no momento que foi um pouco mais pressionado durante a partida, acabou levando o gol. Acho que é o ponto principal do jogo de hoje, né? De novo, nesse recorte curto da temporada, acho que até no geral, todos os momentos que o Goiás foi pressionado na sua defesa, ele não conseguiu aguentar. No segundo tempo, é óbvio, isso aconteceu, quero comentar daqui um pouco. Porém, no primeiro tempo, onde o time estava melhor posicionado, já começando a encaixar algumas jogadas, ali principalmente pelo lado esquerdo, não conseguiu, né, por exemplo, segurar a defesa do Corinthians. Obviamente buscando um empate, usando mais o seu lado direito, né? O Vinícius e o Sandri ficaram bem mais discretos nos minutos finais da partida, conseguiu ele fazer o seu empate e até mesmo uma movimentação interessantíssima dos 3 volantes, apesar do Zé Ricardo um pouco lerdo, né, na partida de hoje, na saída de bola, acho que foi bem interessante também. Pro segundo tempo, o Goiás conseguiu encaixar isso interessante, da maneira correta, melhor dizendo, não é interessante não. Conseguiu encaixar tanto aquela marcação de frente à sua grande área, o Zé Ricardo e o Morelli, né, principalmente o Morelli, conseguiu várias retomadas de bola na segunda etapa e o Dieguinho também. O Dieguinho ficava mais pelo lado direito, o Morelli auxiliava ali também, dependendo daquele lado, ou também lá pelo lado esquerdo do campo. Então o Goiás ficou um pouco mais centrado no meio de campo, o Corinthians não tinha criatividade nenhuma para sair jogando, né? No máximo ele dava um toque ali do goleiro Cássio, passava no pé ali principalmente do Gil, do Balbuena, chegava no Fábio Santos, na hora que o Fábio Santos tentava um passe no meio de campo, o Morelli e o Dieguinho, né? Ou até mesmo o Palácios, que auxiliou bastante hoje na marcação, eles mordiam, né, aquela primeira bola ofensiva do Corinthians e conseguia retomar. Então mesmo sem nenhuma alteração, o Goiás voltou melhor sim para o segundo tempo. E aí outro ponto interessantíssimo para o Emerson Ávila, já vou falar isso aqui agora porque senão eu posso acabar esquecendo. Ele, no último jogo contra o Universitário, parece que fez mexida só para, vou colocar um jogador mais descansado, que independente de quem seja, vai ser melhor. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que se um cara estiver cansado, porém o que vai entrar cai muito o nível técnico, às vezes o melhor, principalmente se for nessa parte de criação, do meio para frente, é um pouco mais arriscado. Até o Sidmar, que entrou no jogo contra o Universitário, por exemplo, né, acabou falhando feio no gol de empate da equipe. No segundo tempo, ele segurou um pouco mais as mexidas, mesmo ali, por exemplo, com o Bruno Melo com o cartão amarelo, acho que era só ele, acho que só o Bruno Melo, né, que estava com o cartão. Enfim, alguns outros mais cansados, é óbvio, né, esse desgaste por conta da maratona de jogos, o Emerson Ávila conseguiu ajeitar o time, aquela marcação apenas na conversa. E o Goiás, mesmo assim, olha, vamos ser bem sinceros, o empate hoje era ruim?
Eu acho que não. Pô, empate com o Corinthians, não é fora, é em casa, ok, mas começo de campeonato brasileiro, melhor você somar um pontinho do que nada, né? Nessa sequência, enfim, nesse começo, é difícil demais, pra caramba, né? Do Goiás no Brasileirão. E a postura do Goiás não foi nada disso. Beleza, estamos enfrentando uma grande equipe, um grande adversário, com um timaço, mas vem num momento ruim. Perdeu no meio de semana na Libertadores, teve o seu técnico demitido, chegando agora um grande nome, que no caso é o Cuca, mas o trabalho ainda não está pronto. Então, vamos seguir em cima, né? Fazendo a parte do Goiás e tendo coragem de seguir fazendo o que já estava dando certo. A marcação alta, tendo bastante intensidade no meio de campo e indo para cima também no segundo tempo, né, um pouco mais utilizando novamente o lado esquerdo no começo da segunda etapa. Teve ali bons lances, né, um cruzamento do Vinícius já aos 5 minutos, passando muito próximo da grande área, ninguém subiu. Depois disso, teve um chute aos 10 minutos também do Vinícius, né? Ele bateu ele de esquerda, o Morelli vinha entrando também, mas enfim, foi uma boa tentativa do Vinícius, bateu de esquerda de fora da área, uma boa defesa segura ali do goleiro Cássio. Aos 12 minutos, um cruzamento do Sandro, cabeceio do Matheus Peixoto sem grande direção, então o Goiás tendo bastante espaço para cruzar, principalmente ali pelo lado esquerdo, com o Sander nas suas invertidas. O único perigoso do Corinthians era óbvio, né, o Roger Guedes, que caía ali um pouco mais pelo lado esquerdo. O Maguinho teve bastante trabalho na sua marcação, o Zé Ricardo também bobeou em uma outra marcação ali em cima do melhor jogador corintiano, mas enfim, hoje a sorte esteve ali ao lado do Goiás, e o Maguinho também fez uma partida boa ali no segundo tempo, sem deixar, por exemplo, muito espaço. Aos 14 minutos, de novo, o Goiás perigoso pelo lado esquerdo, o Vinícius tenta ali um cruzamento, o Matheus Peixoto não consegue cabecear, né? Ele cabeceia, faz o movimento certinho, a bola bate ali como pode dizer? Nas costas, não, na cabeça, na parte de trás do Gil, né? E acaba gerando um escanteio. Então, bastante intensidade. O Goiás roubava essa bola no meio de campo, passava no máximo em 2 passes e já chegava lá no Vinícius ou com o Sander para o lado esquerdo, buscando, por exemplo, um cruzamento para dentro da grande área. É óbvio, poderia ter trabalhado um pouco melhor essa bola, com um meia que saiba chutar de fora da área. O Goiás não conta com isso no seu elenco, mas dentro do que tem, beleza, acho que foi uma estratégia interessante adotada, buscando, obviamente, né, o seu principal potencial, a bola aérea, onde os últimos 4 gols do Goiás, né, nesse campeonato brasileiro foram de cabeça, né, no caso da temporada, né, os 2 contra o Universitário e agora também contra o Corinthians, né, 2 contra o Corinthians, o último, obviamente, do Apodi, né, acabou não sendo. Aos 17 teve um chute de fora da área do Zé Ricardo, travado, gerou ali um escanteio. Aos 18, novamente, o cruzamento perigoso do Morelli lá pelo lado esquerdo, a bola passa ali de frente à grande área de novo. Aos 20 minutos em diante, o Corinthians começa a ficar um pouco mais perigoso. Se o Goiás estava completamente dominando a partida, tendo mais posse de bola, indo para cima na marcação, o meio de campo totalmente alinhado, não deixava nenhuma escapa ali do Corinthians, no máximo outro lance ali com o Roger Guedes na ponta esquerda, e o Maguinho conseguia fazer muito bem a cobertura. Dos 20 de diante, o Corinthians melhorou um pouco, dos 20 até uns 32, 33 minutos, ficou aquele jogo mais franco, com o Corinthians tendo um melhor elenco, com mais posse de bola, e aí você começa a duvidar, fala, porra, vai recuando agora, vai recuando, será que vai levar o gol de novo, né, já que a defesa não vem aparentando grande confiança, não vem trazendo grande confiança pra gente, torcedor, até aqui na temporada. E que nada, mesmo o Corinthians tendo ali algumas boas oportunidades, aos 20 minutos, né, teve uma jogada, deixa eu pegar aqui direitinho, aos 20 do Roger Guedes. O Palácios, ele parou na marcação, é óbvio, o time vai cansando, isso é totalmente normal. Ele para na marcação, não conseguiu ali, por exemplo, acompanhar, e o Roger Guedes fazendo uma jogada perigosa, né? Teve, se eu não estiver enganado, gerou um escanteio naquela ocasião. Aos 22 minutos teve ali um árbitro, o amarelo, né? Melhor dizendo, para o Zé Ricardo, e uma falta ali que ele até coloca a mão em direção ao Yuri Alberto, mas o árbitro, eu não sei, hoje também foi uma arbitragem meio confusa dele, deu um amarelo sem sentido algum, não bateu no rosto, né, o Zé Ricardo injustamente amarelado. Teve um chute também do Maicon aos 24 minutos, dessa vez o juizão atrapalhou ele pra caramba, né, e um chute ali na entrada da grande área em uma cobrança de escanteio curta, onde o Goiás está desatento nessa atual temporada em cobranças de escanteio. Teve sorte, né, o chute por cima do Maicon. Aos 24 também teve um erro do Zé Ricardo, grotesco, na saída de bola. Por sorte dele também, se eu não estiver enganado, acho que foi o Morelli que conseguiu aliviar ali a barra, né? Não gerando tanto perigo. Então, nesse momento dos 18, 19, 20, 21, o Goiás estava parecendo se acomodar dentro da partida e beleza, buscando esse empate e segurando o jogo nos minutos finais. Mas que nada, né? Foi só voltar a bola lá pelo lado esquerdo. Teve um chute de fora da área do Sandro com a perna direita aos 25 minutos. Aos 26, uma mudança interessante por parte do Emerson Ávila. Viu que o Zé Ricardo já estava amarelado, já tinha feito uma falta no Roger Guedes, que ele deu sequência no jogo. Se tivesse até mesmo um pouco mais de intensidade ou até mesmo uma revisão, talvez
talvez o Zé Ricardo poderia ter sido expulso naquele lance, né? Eu não acho que pisou para ser expulso, mas era um lance para amarelo, se tivesse dado a falta, né? Ainda bem, né? Sorte do Goiás que o Roger Guedes continuou no lance. Mas o VAR também não pode rever, né, a jogada apenas para apitar amarelo. Enfim, o importante é que o Emerson Ávila mexeu corretamente no momento certo da partida, entrando no Apodi na vaga do Zé Ricardo. E ali ficou um meio de campo interessante do Goiás, né? O Palácios voltou um pouco mais, deixou o Dieguinho e o Morelli, o Palácio um pouco mais avançado. O Dieguinho fazendo essa função como quase um ala direito, deixando o Maguinho um pouco mais recuado. E o Goiás conseguiu criar, ainda assim, né, com boas jogadas com o Apodi. A primeira dele já aos 28 minutos, um bom lançamento rápido do Matheus Peixoto, após uma recuperada de bola no meio de campo, ele bate por cima. O juiz deu o impedimento. Porém, vai saber, né, se fizesse o gol olhando no VAR, já a primeira oportunidade pelo lado do Verdão, com a criação do Apodi. O meio de campo parou um pouco mais de trabalhar a bola naquele momento, né, dos 29, dos 30, 31, com essa correria do Apodi em cima do Fábio Santos ali nos minutos finais. O Goiás apostou muito principalmente em lançamentos. Teve ali um perigoso também do próprio Matheus Peixoto, de novo fazendo esse lançamento cara a cara, o Apodi na cara do goleiro Cássio, né? Eu não sei o que ele tentou fazer, eu acho que ele tentou driblar o Cássio, porém pelo lado errado. Era só dar pelo lado direito, né? Ele tentou passar por cima na esquerda ou tentou chutar no gol, enfim, não deu certo. O Cássio recuperando essa bola. Então, no momento que o Goiás voltou para a partida, ficou um pouco melhor, tendo mais a posse de bola, tendo mais calma também, parando com aquele tanto de chutão louco e aproveitando também esses lançamentos, que é um fundamento importante também no futebol, principalmente com o Matheus Peixoto lançando para o Apodi. Aos 32 minutos sai o centroavante, sai o Matheus Peixoto, o autor do gol do Verdão, para a entrada do Mateuzinho, né, fazendo aquela função quase como um falso 9, movimentando bem mais ali no meio de campo, e logo o gol aos 35 minutos, um cruzamento em um escanteio, né, do Sander ali pelo lado esquerdo, o gol do Halter subindo muito bem em cima da marcação do Corinthians. Se eu não estiver enganado, quem estava ali com ele era o Gil, e virando o jogo, né, esse 2-1 para o Goiás. Sempre gols de cabeça, né, o Goiás muito perigoso na bola aérea, e se o Sander, que teve muito espaço, não conseguiu ali ter muita sorte, né, em seus cruzamentos, vinha já fazendo uma partida interessante nessa parte ofensiva, aos 35 minutos consegue a sua assistência. Teve 2 cartões amarelos ali para o Goiás, um para o Palácio por reclamação, se eu não estiver enganado, e para o Lucas Alter, que errou a saída de bola aos 38 minutos e acabou fazendo a falta. Foi falta em cima do Lucas Alter, o juizão, né, amarelou e deu a falta ali ao contrário, e amarelando o Lucas Alter consequentemente. Entrou o Johnny Lucas também aos 42 minutos na vaga do Palácio. O Goiás foi recuando um pouco mais. Mesmo assim, não foi aquele recuo, digamos, covarde, né? Que você vai colocando 2, 3, 4 zagueiros, até porque o Goiás nem tem nesse tanto de zagueiro no elenco, tem no máximo o Edu e o Sidmar, né, para entrar na segunda etapa. E a única mudança, no caso ali depois do gol, foi a entrada do Johnny Lucas, né, no lugar do Palácios. É óbvio, o Johnny é um volante, o Palácios é um camisa 10, mesmo assim ficou basicamente parecido. Teve 7 minutos de acréscimo e o Goiás teve mais chances perigosas do que o Corinthians ali nos minutos finais. Aos 48 teve um bom chute de fora da área do Johnny Lucas, né, quase o terceiro do Verdão já nos acréscimos, e conseguia prender muito bem a bola, seja pelo lado direito, uma outra espetada ali do Vinícius, do próprio Johnny Lucas, né, que conseguiu entrar bem no jogo, ou pelo lado esquerdo também, com o Sander segurando bem aquela bola, sofrendo algumas faltas nos minutos finais. E saindo o terceiro gol, né, só pra gente comemorar essa vitória sem tanto sofrimento. Se no ano passado o Goiás não ganhou nenhuma, né, lembrei disso aqui agora, nenhuma por um ou mais... um gol a mais de diferença do que o adversário, né? Foi a única maneira que o Goiás ganhou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora já volta o ano, né? A primeira do Goiás com 2 gols de diferença, uma saída de lateral ali do Fábio Santos. Eu não revi o lance muitas vezes, então eu não sei quem ganhou aquela bola. Eu acho que foi o Dieguinho de cabeça ou o Magui. Enfim, a bola sobra ali com o Vinícius, ele consegue antecipar muito bem, dando a bola para Apodi também, que faz uma jogadaça, né? Manda ali de perna esquerda pro fundo das redes. Muito bonito, né? Um golaço do Goiás marcando o 3-1, e ainda bem, sem muito sofrimento nos minutos finais. Então, novamente, um segundo tempo corajoso. O Goiás foi valente, organizado dentro de campo, conseguiu ir para cima, encaixou muito bem esse meio de campo em cima do Corinthians ali, que não estava, né, com um bom dia, principalmente no seu meio de campo, mesmo com a entrada do Paulinho, do Maicon, não conseguiu, por exemplo, ter muitas bolas enfiadas. No máximo era o Roger Guedes, o principal jogador, né, o mais perigoso, tentando também uma outra bola, uma tabelinha com o Yuri Alberto. Então, o Goiás soube explorar isso muito bem, com velocidade, tanto do Dieguinho, do Morelli, com agilidade também do Palácios ali um pouco mais avançado, do Zé Ricardo, que vacilou em outra saída de bola, porém quando faz o feijão com arroz, o que ele sabe fazer, o Zé Ricardo foi muito bem durante a partida, porém fica inventando demais e leva uns cartões muito bestas, né? Hoje também um cartão que não foi justo, mesmo assim,
é bom a gente ficar atento a respeito desse assunto. Mas uma vitória espetacular do Goiás, com coragem, com organização, mostrando também que o Emerson Ávila entende desse elenco do Goiás, vinha mexendo errado. Hoje ele soube fazer as mudanças certas. O time não estava esgotado, estava cansado, mas ele não desconfigurou nas suas alterações. E aí sim, com a entrada, por exemplo, do Apodi, o Johnny Lucas ali nos minutos finais já, o Mateuzinho também fez essa função como um falso 9, criou ali, por exemplo, se eu não estiver enganado, o escanteio, né, que acaba saindo o terceiro gol do Goiás, aprimorando essa bola aérea. Cara, se o Goiás conseguir principalmente encaixar essa defesa e ter jogadores mais perigosos ali na frente, eu acho que dá sim pra gente tentar surpreender nesse Campeonato Brasileiro. O elenco é sim limitado, não tem como negar isso, porém com vontade, com organização e agitando principalmente a zaga, porque não adianta, o Goiás não vai fazer 2 ou 3 gols em todos os jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro. Não vai, mas se ajeitar a defesa, como foi no ano passado, e jogar pra cima, não precisa ter medo. Você pode ver que o gol que o Goiás levou hoje não foi, por exemplo, porque levou um contra-ataque, o time estava com muitos atacantes ao invés de defensores, de volantes. Não é isso. Acho que vai muito da filosofia e saber fazer esse balanço dentro de campo. Esse meio de campo do Goiás eu gostei pra caramba. Ainda acho que falta um zagueirão xerifão ou um volantão pé de ferro. Não precisa ser aquele cara duro que não saiba jogar. Não é isso que eu estou falando. Mas acho que tendo a presença de uma dessas figuras dentro do elenco do Goiás, né, poderia sim dar um pouco mais de confiança para esse estilo de jogo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual a sua impressão desse meio de campo ágil, com boas tabelas, com boa movimentação, mobilidade, buscando também o Matheus Peixoto marcando, né, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, o primeiro gol dele com a camisa do Goiás. O que você enxergou nesse duelo? De novo, organizado, confiante, corajoso para cima do Corinthians e pelo menos jogando, né, essa sequência negativa para longe, essa vitória por 3-1, né, no estádio da Serrinha. Pode deixar a sua impressão também, o que você melhoraria para a sequência do ano. Enfim, pode deixar a sua análise sobre essa vitória. A primeira, o Goiás colocando aí mais 3 pontos, os seus primeiros no Campeonato Brasileiro. Está na 10ª colocação e vai para uma sequência de novo duríssima, né? Tem o Internacional fora, depois o Ginásia no meio de semana na Copa Sul-Americana, no final de semana o Palmeiras, depois ainda o Flamengo na Série A do Brasileirão. Desse jogo o Palmeiras em casa, o Flamengo fora, enfim, é só jogos difíceis, né, nesse começo do ano, mas bora para cima, o time está bem organizado, confiante, enfim, acho que ajustando essa marcação pode sim dar trabalho nas próximas partidas. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Deixa aqui embaixo seu comentário, ajuda bastante na nossa divulgação. Se você concorda com esse estilo de jogo, né, mais ofensivo, mais propositivo pelo lado do Goiás, e também se inscreva em nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, ajudar a gente a chegar nessa marca de 1000 inscritos que já está bem próximo. O link da Sorte GoBet você encontra aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Vou desligar.